Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Protec, mais uma aula aí de banco de dados para nós finalizarmos essa primeira parte conceitual, né, de banco de dados, de tabelas. E hoje vamos falar um pouquinho de chaves, né, chaves primárias e chaves estrangeiras. Na nossa primeira aula nós falamos aí das tabelas, falamos do conceito de banco de dados primeiramente, a partir do conceito do banco de dados, né, que é, vamos dizer assim, que o banco de dados ele é formado por muitas tabelas dentro dele, né, as informações estão dentro dessas tabelas, e que essas tabelas estão interligadas, né, estão ligadas entre si. Dificilmente você vai ver uma tabela dentro de um banco de dados que esteja isolada, né? Pode acontecer, mas normalmente nós vamos ter o quê? O caminho aí de tabelas interligadas. E essas tabelas que estão interligadas é o que nós vamos conversar um pouco sobre elas hoje, né? Então, o banco de dados é um emaranhado, é um conjunto de tabelas. Essas tabelas elas têm as informações dentro delas. Nós também falamos na última aula que as tabelas são compostas por linhas e colunas. O encontro de uma linha com uma coluna é chamado de campo, né? Que é o espaço onde você aloca a informação dentro da tabela. Todo espaço dentro da tabela onde você vai estar alocando as informações é chamado de campo. E essa informação que está dentro do campo, né, ela é chamada de atributo ou valor. Então são alguns conceitos que nós vimos até agora, só para nós refrescarmos um pouco a memória, para nós podermos seguir no conceito aí de banco de dados. Então vamos dar uma olhadinha hoje aqui, ó, em chaves primárias e chaves estrangeiras, tá? Então nós falamos de tabelas, falamos de bancos de dados, né, um pouco no início do conceito. Aqui vamos falar falamos de tabelas, agora vamos falar de chaves primárias e chaves estrangeiras, né? Antes de nós propriamente dito entrarmos aqui no conceito de chaves primárias e chaves estrangeiras, né? Antes de nós entrarmos no conceito da nomenclatura de chaves primárias e chaves estrangeiras, eu gostaria que nós pudéssemos analisarmos aqui alguns pontos da tabela, né? Depois nós voltamos com a nomenclatura. Pessoal, veja bem, na maioria das vezes, toda tabela que você for analisar, né? Por exemplo, essa é a nossa tabela empregado, essa é a nossa tabela tipo departamento, né? Tabela departamento daquele empregado, se aquele empregado é do RH, se ele é do departamento de projetos, de informática, de transportes, contabilidade. Então essa tabela ela fala para nós qual departamento que é esse empregado, que vai ser o José, o Abel, o Lucas, o Roman, a Lídia, a Lara e assim por diante. Então nós temos aqui os funcionários, né, os empregados da tua empresa, e aqui nós temos os departamentos que eles trabalham, né? Essa tabela vai nos dizer qual departamento são esses empregados, esses funcionários. E nós temos uma segunda tabela também a qual a tabela empregado faz referência, que é tipo de empregado, né? Então, essa tabela tipo empregado, né, ela vai falar o tipo de funcionário que são esses teus funcionários aqui, né? Então, por exemplo, você tem entre eles aqui, entre o José, o Abel, a Lídia, né, e assim por diante, você tem aqueles que são engenheiros, né, que está aqui na tabela empregado. Ó. Você tem aqueles que são secretários, aqueles que são da informática, aqueles que são os motoristas, né? Então essa tabela empregado ela faz referência a duas outras tabelas, né? Que é departamento, qual departamento que está aquele teu empregado, aquele teu funcionário, qual tipo de departamento que ele faz parte, e o tipo de empregado, se ele é engenheiro, se ele é da informática e assim por diante. Antes de nós falarmos sobre essa referência, né, você tem a referência pela coluna aqui, ó, tipo empregado
Então você está fazendo referência, aqui tem essa bolinha verde, aqui, esse círculo verde para nos ajudar a ver que ele está fazendo referência, essa coluna faz referência a essa outra tabela, né, que é tipo empregado. Então veja que é o mesmo nome, ó, tipo empregado, tipo empregado. E aqui esta coluna de departamento, está vendo o círculo amarelo, ela está fazendo referência a essa outra tabela aqui, que é também tabela departamento. Então veja que o nome da coluna, departamento, é igual, né, ao nome da tabela, departamento. Mas como eu falei para vocês, antes de nós entrarmos realmente na nomenclatura, na referência das tabelas, vamos analisarmos um pouco, né, a tabela para nós entendermos o que está acontecendo. Então, pessoal, antes de falar de chave estrangeira, que é uma referência de uma coluna para uma tabela, né, a coluna aqui departamento para a tabela departamento, a coluna tipo empregado para empregado, né, essa relação de referência da coluna para uma tabela, né, da coluna para uma tabela, é chamada de chave estrangeira. Mas nós já vamos falar sobre ela, tá bom? Antes disso, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse primeiro campo, né? Esse primeiro campo, ó, ID integer, né, seria o identificador. Aqui nós poderíamos chamar esse campo de código do empregado, né? Tabela empregado, código do empregado. Então você tem o código do José, que é 1, do Abel, que é 2, do Lucas, que é 3, do Roman, que é 4, da Lídia, que é 5, e assim por diante. Percebam que aqui na tabela departamento, vocês também têm um código inteiro, né? Um código integer. Na realidade, aqui nós poderíamos chamar de código de departamento. Código do departamento, né? O nome aqui desse campo, dessa coluna, poderia ser código de departamento, onde 1 é RH, 2 é o departamento de projetos, 3 informática, 4 transportes e 5 contabilidade, né? Da mesma forma que aqui do lado esquerdo, na tabela empregado, você tem o código integer aqui, que poderia ser chamado de código do empregado, onde 1 vai ser engenheiro, 2 secretário, 3 informática, 4 motorista. Então vocês percebam que em todas as tabelas que nós temos aqui na nossa relação, a primeira coluna é uma coluna de códigos, né? Ó, a primeira coluna de empregados é um código, código do empregado. Aqui a primeira coluna que nós temos no departamento também é código do departamento. E aqui na tabela empregado, código do empregado, né? Por elas começarem aqui pelo número 1, né? Números naturais aqui positivos, você tem, né, os números naturais na realidade. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também vai até o 11, porque são 11 linhas, né? São 11 funcionários que você tem. Então a relação de código com o nome de funcionário vai até 11, que é o número de funcionários. Aqui você também tem, aqui começando pelo 1 indo até o 5, onde o primeiro é o RH, o segundo, então você tem 5 departamentos, onde cada um é descrito pelo código ao lado, né? Aqui também, ó, descrição do tipo de empregado, você tem 4 tipos de empregado na tua empresa, então você tem 4 tipos de códigos. Pessoal, aqui, ó, esses códigos, né, esse código aqui, o primeiro do tipo empregado, esse código aqui do departamento, e esse código aqui do tipo empregado, eles poderiam ser outros códigos. Por exemplo, aqui no código do empregado, ele poderia ser o CPF da pessoa, né? O CPF, ele também não vai se repetir. Percebam que aqui ele não se repete. É 1, 2, 3, 4. É uma sequência, né? É uma sequência de números onde nenhum se repete. Então, se você for falar para mim assim, código 8 é a Maria, né? Não tem outro funcionário com código 8 aqui dentro, tá? Código 11 é a Luna. Não tem outro código 11. Código 2 é o Abel, né? Código 6 é a Lara. Então, assim, os códigos, eles acabam o quê? Trazendo a informação e não repetindo informação para você dentro de uma tabela. Quando você procura um dos códigos aqui, perceba que você não vai ter um repetido, né? Então, quando você for fazer uma consulta nessa tabela, você não vai ter repetição de dados. Por quê? Porque os códigos eles são unitários, né? Você tem códigos para cada vamos dizer assim, para cada empregado você tem um tipo de código. Mesma coisa em departamento.
Apesar daqui estar 1, 2, 3, 4, 5, e aqui está uma sequência de 1 a 11, e aqui está uma sequência de 1 a 4, esse código não tem relação com o código aqui, né? Ele tem relação com o tipo de departamento. Esse código também não tem nenhuma relação com esses números aqui do departamento e nem com a tabela com o código de empregado. Foi uma coincidência ter aqui de 1 a 11, aqui de 1 a 5 e aqui de 1 a 4, né? Esse código aqui, por exemplo, essa tabela poderia ser de CPF dos teus empregados, dos teus funcionários. Esse código aqui poderia, por exemplo, ser uma sigla aqui, poderia ser DEP de departamento, DEP1, DEP2, DEP3, DEP4, DEP5, né? É que ele foi declarado como inteiro, então são números inteiros, aqui também inteiro, e aqui também inteiro, né? Aqui também poderia ser um código, por exemplo, EMP, né? EMP de empregado, EMP1, EMP2, EMP3, EMP4, que são os tipos de empregados, de funcionários que você tem na tua empresa. Então, a relação dos códigos com as tabelas dessa coluna, por exemplo, de tipo de empregado, a relação do código é com a descrição do empregado aqui, com o nome do tipo de empregado. Aqui, o código que está aqui, também é uma relação interna, né? Essa aqui é uma relação interna, que você tem a relação do código do departamento com o nome do departamento. Então, 1 RH, 2 são projetos, 3 informática, 4 transporte, 5 contabilidade. E aqui, pessoal, também é uma relação interna desta tabela empregado, né? Quando você fala de chave primária, vocês estão olhando relações internas da tabela. Então, por exemplo, aqui 1 é o José, 2 é o Abel, 3 é o Lucas, né? 8 é a Maria, 10 é a Kelly e Cristina. Então, quando nós estamos falando aqui de chave primária, você está falando de uma coluna, né? O que é a chave primária, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em cima para nós vermos a descrição. Ó. Chave primária, né? Chave primária. O que é chave primária? Chave primária, normalmente, né? Normalmente vai ser a primeira coluna da tabela, né? Essa da esquerda aqui, ó, a primeira coluna, ó. Aqui a primeira coluna departamento, né? Aqui a primeira coluna tipo empregado e aqui a primeira coluna da tabela empregado. Então, o que é a chave primária? Normalmente vai ser uma primeira coluna onde você vai ter códigos dentro dessas colunas, né? E esses códigos vão fazer referência com os dados da própria tabela, internamente da tabela. Então, por exemplo, a tabela de empregado tem aqui os seus códigos que fazem menção ao nome dos empregados que estão aqui, né? Que tem relação com os nomes dos empregados. Esse código de tipo de empregado não tem relação com a tabela departamento nem com a tabela tipo empregado, né? E da mesma forma que a primeira coluna aqui da esquerda do tipo de departamento, você tem os códigos que fazem relação com a própria tabela, aqui com o nome departamento. Da mesma forma aqui você tem o tipo de empregado com os seus códigos aqui, né, o código do empregado, que faz relação interna com a tabela empregado. Ou seja, o código do empregado com a descrição desse empregado, se ele é engenheiro, secretário, informático. Então, você tem dois tipos de chaves. A primeira chave é a chave primária, que é um código da primeira coluna dessa tabela, normalmente na primeira coluna, onde você vai estar fazendo uma relação interna, né? Você faz uma referência interna da primeira coluna com a segunda coluna, por exemplo, né? Então, você tem aqui o código, o tipo de departamento, código de departamento, tipo de departamento. Tipo empregado, o código empregado, tipo empregado. Código do empregado, teu ali da tabela empregado, nome do empregado. Então a chave primária, ela é um código que existe para diferenciar, né, informações dentro de uma tabela, onde ela vai estar dando o quê? Uma referência interna. Então a chave primária dessa tabela, que é aqui essa é a primeira coluna, esse primeiro campo aqui, né, os campos aqui, a primeira coluna. Então, a chave primária da tabela empregado faz referência à tabela empregado. A chave primária, que é essa coluna da tabela departamento, né, a chave primária dela aqui, que é essa primeira coluna da esquerda, ela faz referência com a própria tabela aqui, com o nome do departamento. E a chave primária do tipo de empregado, ela faz referência com a própria tabela aqui do lado, com a próxima coluna, que é a descrição desses empregados. Então, uma diferença já que nós notamos que é importante é que a chave primária,
né, das tabelas, elas fazem referências à própria tabela, né? Diferente da chave estrangeira. A chave estrangeira nós já vamos ver que ela faz referência com outra tabela, ó, uma referência externa, né? Você está fazendo uma referência externa. Veja que essa coluna é ligada a essa tabela e essa coluna é ligada a essa tabela. Então essa ligação, que é a flechinha aqui, nós colocamos como sendo essa flechinha, ela é a chave estrangeira. Então uma referência de uma coluna para uma tabela, uma referência externa, de uma coluna para outra tabela. Diferente da chave primária. A chave primária, né, que nós vimos aqui, ela é referência de um código para dentro da tabela, de um código para dentro da tabela, de um código para dentro da tabela. E vocês vão ver no decorrer aí do curso que a chave primária, né, que nós temos aqui, que é essa coluna, essa primeira coluna aqui para empregado, essa primeira coluna para departamento, essa primeira coluna para tipo de empregado, vocês vão ver que ela dá para vocês algumas vantagens na hora de você organizar o teu banco, né? As chaves primárias, elas fazem com que você não repita os dados lá dentro. Isso já é importante, né? Você tem dados não repetidos, né? Não duplicados dentro da tabela. Você não vai ter um código aqui igual. Ah, por exemplo, 22. Não tem. Não precisa repetir aqui, por exemplo, o nome do Abel. O registro do Abel é o 2. O próximo é o 3, o outro é o 4 e assim por diante. Lembrando, a chave primária ela pode ser qualquer tipo de código, ela não precisa ser simplesmente 1, 2, 3, 4. Ela pode ser CPF, ela pode ser CPF mais RG, ela pode ser um código interno da tua empresa e assim por diante. É um código que vai o quê? Que vai mostrar para nós que aquela próxima referência, que aquela referência que ela faz a um nome de um empregado, a um nome de produto, e assim por diante, a um tipo de departamento ou a um tipo de empregado, ela vai ser única, né? Você veja aqui que o código aqui do departamento, em nenhum momento ele repete aqui 22, 33, 44. Ele é, e aqui também, você vê que não se repete, é 1, 2, 3, 4. Você não tem aqui 2, 2, outro número 4, outro número 5. Então a chave primária, ela dá essa vantagem para vocês, ela não duplica dados dentro das tabelas, tá? Então a chave primária, pessoal, ela vai servir muito para isso, para nós termos essa clareza dentro das tabelas sem duplicação de dados, duplicidade, e isso torna a tabela maior, torna a tabela menos organizada e assim por diante. Então, nós só precisamos lembrar que a chave primária, né, aqui ó, chave primária, ela normalmente, nós vamos estar falando da primeira coluna de cada tabela, né, da esquerda aqui, a primeira coluna da esquerda de cada tabela, e que essa chave primária ela faz referência, né, na própria tabela, né? Ela tem uma referência interna. Ela é uma codificação da tabela de maneira interna. Então elas são códigos para não deixar repetitivos os dados dentro das tabelas, porém ela é uma referência interna, né? A chave primária aqui, ela faz referência aqui, né, de tipo de empregado. A chave primária do departamento faz referência com o nome do departamento. E a chave primária aqui do empregado faz com a descrição do empregado. Tudo bem? Tá, então nós vimos que os códigos da primeira coluna aqui, né, são chamados de chaves primárias. Tá? Então é uma codificação que nós temos para facilitar a nossa vida ali no momento de você fazer uma busca, de fazer uma consulta dentro da tabela, você vem pelo código e você não vai ter dados repetidos, né, dados duplicados dentro das tabelas. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das chaves estrangeiras, né? Olhem bem aqui, ó. Então nós falamos das chaves primárias, chaves estrangeiras. Estrangeiras, como o nome já supõe para nós, é uma referência que uma tabela faz a outra tabela, né? Então você tem uma referência externa, diferente da chave primária, que é uma referência interna da própria tabela, né? Que nós vimos. A chave estrangeira você vai ter uma referência externa, né? Antes de falar propriamente dito da chave estrangeira, vamos dar uma olhadinha aqui para nós entendermos o que nós estamos falando. Veja bem, nós temos uma coluna aqui, nessa tabela, chamada tipo empregado. Veja que nós temos aqui a tabela tipo empregado. Então veja bem, tipo empregado na realidade não é engenheiro, secretário, informática, motorista. Então, nós escreveríamos aqui no tipo empregado, por exemplo, engenheiro, secretário, engenheiro, secretário, informática.
Porém, o que acontece? Se nós escrevêssemos, né, os tipos de empregado direto aqui na tabela, nós teríamos muitos dados, né, pessoal? É diferente. Lembra quando nós falamos do varchar, né? Variant character variant, de 20, né? Lembra que nós falamos, demos essa referência de 20, ou de 30, ou de 10 aqui dentro? Esse número é o número de caracteres que você pode escrever, né? Então aqui nessa tabela, que é a tabela mãe, vamos dizer assim, a tabela principal, vamos dizer que essa tabela empregado é a tabela principal, e essas duas tabelas aqui são tabelas adjacentes que completam a informação dessa tabela principal. Se nós escrevêssemos aqui, ao invés de colocar é um caractere, é um espaço na memória que você está colocando. Se nós escrevêssemos engenheiro aqui, nós teremos colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, né, nesse campo. Então veja, no 2, ao invés de escrever um caractere, nós estaríamos escrevendo secretário. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também caracteres. Então isso para uma tabela pequena não faz tanta diferença. Nós escrevermos ou engenheiro, secretário, informática, né, aqui, e assim por diante. Agora, numa tabela grande, num banco de dados grande, se vocês colocarem muitos dados, né, dentro das tabelas, na hora de você consultar, na hora de você buscar para deletar, na hora de você buscar para inserir outro dado aqui dentro dessa tabela, vai ficar muito oneroso, né? Vamos dizer assim. Vai ficar uma consulta mais lenta. O banco de dados ele precisa ser otimizado. Quanto menos dados você tiver, né? Menos quantidade de dados, menor quantidade de dados, conseguindo mostrar uma gama de dados maior, uma gama de informações maior, melhor é. Então, por isso que a tabela tipo empregado, nós não estamos escrevendo engenheiro, secretário, informática, nós estamos colocando os códigos, né? Para quê? Para tamanho de alocação de dados. Aqui você está otimizando, ao invés de escrever um montão de caracteres, um montão de letras aqui para ficar pesada essa tua tabela, esse teu banco, você está colocando uma referência, né? Então veja bem, antes de nós falarmos propriamente dito da chave estrangeira, vamos olhar aqui, ó. Tipo empregado, está sendo referenciado, é uma coluna, vamos lembrar, é uma coluna que tem codificada com códigos que faz referência a uma outra tabela. Então, uma coluna que faz referência à tabela. Ó, coluna tipo empregado faz referência à tabela tipo empregado. Tá? Então, o que seria o para nós? Então, o José, que é número ele é o quê? Ó, número ele é engenheiro. Então, aqui nós podemos ler que é código José, salário 1000, tipo empregado é então ele é engenheiro. Então, nós podemos ler que é engenheiro. Tá? O 2, o Abel e o Lucas, né? Abel e Lucas, eles são tipo de empregado de código 2, né? Tá aqui, ó, o código deles é 2. O que eles são? Eles são secretários. Então, o 2 aqui no tipo empregado é secretários. Veja pelo nome da coluna e o nome da tabela. Nós temos uma coluna que faz referência a uma outra tabela e você tem o código aqui e tem a descrição aqui. Então, você vai procurar aqui qual é o código, vem aqui, acha o código e acha o que ele é, né? Então aqui, 2, né? Aqui ó, o Roman. O Roman é né? Que é essa linha aqui. O que ele é? Ele é engenheiro também. Lídia e Lara. Nós temos aqui 2 para Lídia e Lara. Elas são o quê? Secretárias, né? Ó, o 2 aqui é secretária. Aí a partir aqui da Cristina Maria, Kelly, Cristina e Luna, né? Todas elas, né, ali são o quê? Código 3. Vamos olhar no tipo empregado. Tipo empregado, o que é o código 3? Ele é da informática. Ó, vejam bem que aqui o código 3 é da informática. Então, quando nós lemos 1, nós podemos ler engenheiro. Quando nós lemos 2, nós podemos ler secretário. E quando nós lemos 3, nós podemos ler informática. Então, a tabela empregada ela tem uma coluna chamada tipo empregado que faz referência, né, a uma outra tabela chamada tipo empregado. É uma referência externa. Veja bem, não é uma referência de dentro da própria tabela empregado. É uma referência externa, de uma coluna da tabela empregado a uma tabela que está aqui fora. Então, se você tem uma coluna fazendo referência a uma outra tabela, uma tabela externa, essa ligação, né, de referência, de você ter o aqui, o é engenheiro, o 2 é secretário, o 3 é informática. Então, essa referência de uma coluna, né, a uma tabela externa, você chama de chave estrangeira, né? A FK, né?
FK. F de foreign key, né? F de foreign e K de key. Então, em inglês, foreign é estrangeiro e key é chave. Então, você tem uma foreign key aqui, uma chave estrangeira. Da mesma forma aqui a tabela a coluna departamento. Veja bem, departamento não era para ser texto, como o tipo de empregado era para ser texto, ele está como inteiro. Ó. Por quê? Porque você está fazendo uma referência aos números inteiros dessa tabela aqui. Né? Aqui era para ser engenheiro, secretário, informático. Então o tipo de dado era para ser texto, não era para ser número. Mas como você está fazendo uma referência de uma coluna para uma outra tabela, você está referenciando aqui os dados dessa segunda tabela. Da mesma forma o departamento. O departamento, olha, RH, projetos, informática, transportes, era para ser texto aqui. Mas é uma referência, né, pessoal? Então está declarado como inteiro. Por quê? Número 1. O número 1 é RH no departamento. Né? Veja que aqui você tem a coluna departamento, que é o amarelo aqui, fazendo uma relação com a tabela departamento. Então, o número 1 é RH. O número 2 aqui, o que é? O número 2 é projetos, né? Departamento de projetos. O número 3, que está aqui, o número 3, ele é informática, departamento de informática. E 4 e 5, que você transporte e contabilidade, que você não tem nenhum departamento na tua empresa nessa tabela de empregados como transportes ou contabilidade. Né? Da mesma forma que você não tem nenhum empregado aqui, tipo de empregado como motorista. Veja que o número 4 aqui, motorista, não aparece nenhum número 4 aqui. Então você não tem nenhum motorista entre esses teus empregados aqui, entre esses teus funcionários. Né? Então vamos ver a relação da coluna departamento com a tabela departamento. 1 é RH. Então você pode falar que o José é R$1.000, ele tem o código de 1, o nome dele é José, o salário dele é 1.000. O tipo de empregado ele é 1, vamos ver na tabela o que é, engenheiro. Departamento 1, ele é de qual departamento? De RH. Então aqui é a mesma coisa que tivesse escrito RH. Né? Só que você está ganhando espaço colocando apenas os números. Aí você tem uma sequência de 2 aqui, do Abel até o Roman. Né? Do Abel até o Roman é 2. O que é 2? Ele é de qual departamento? Né? Nós temos essa referência aqui. O 2 ele é do departamento de projetos. Então todo esse pessoal aqui que tem o código 2, ele é do departamento, né? Aqui, do departamento de projetos. Então aqui é a mesma coisa se tivesse escrito projetos. Número 1 aqui, novamente, esse pessoal é de RH. Aqui, o que é 1? Qual que é o código 1? RH, né? Aqui na tabela departamento. Você tem o número 3 aqui, né? Que é a Maria. A Maria ela é do departamento número 3. O que é o número 3? Ela é da informática, né? Então, aqui número 1, pessoal do RH também. Então, quando você lê 1 aqui nessa coluna de departamento, você sabe que é o pessoal do RH. Quando você lê 2, você sabe que é o pessoal de projetos. E quando você lê 3, você sabe que é o pessoal da informática. Né? Então, essa última coluna de departamento, ela faz uma referência a uma outra tabela de departamento. Então, é uma coluna codificada. Então, esses códigos estão aqui, né, na tabela departamento. Então, se você tem uma coluna que faz referência a uma tabela externa, você tem uma foreign key, né? Você tem uma chave estrangeira. Eu não falei para vocês aqui, a abreviação de chave primária é PK, né? De primary key, primary, no inglês primary, e key de chaves. E a abreviação de estrangeira, né, é foreign. Então foreign key e primary key. Nós já vamos ver mais para frente. Então aqui, pessoal, nós temos o quê? Duas colunas, né? Duas colunas que fazem referência a outras tabelas. Se você tem uma coluna que faz referência a uma tabela externa, você tem foreign key, você tem um relacionamento. Você tem uma relação entre as colunas, né? Você tem a tabela principal de empregado e tabelas adjacentes, tabelas complementares que dão informação para você de dados que estão dentro dessa tua tabela principal, né? A tabela departamento, ela traz informações para a coluna departamento, para você saber qual departamento, qual código, né, que está aqui, qual departamento que corresponde. E a tabela empregado, a coluna tipo empregado, da tabela empregado, a coluna tipo empregado, faz referência à tabela tipo de empregado, onde você olha os códigos aqui e encontra a descrição desses códigos na tabela empregado. Então ela está te ajudando a levar informações para a tabela principal. Tá? Então, se você tem uma relação externa de uma coluna com uma tabela, né, você tem uma foreign key.
Você tem uma chave estrangeira. Pessoal, o importante é assim, ó. O que nós precisamos ter em mente? O tipo de dado da coluna, né, precisa ser igual nas duas tabelas. Então veja, tipo de dado aqui é integer, aqui também é integer. Então você tem, vamos organizar esse pensamento. Você tem uma coluna que é integer, tipo empregado. Então ela faz referência, ó, tá vendo que essa bolinha aqui, ela faz referência a essa bolinha. Então são essas duas colunas que se interligam. A ponte, o relacionamento, a ligação está nessas duas colunas de códigos, né? Porque você vê o código aqui, aí você vem para cá, vê o código e descobre qual que é a descrição. Então essas duas colunas precisam ser do mesmo tipo. Veja que aqui é integer e aqui também é integer. Então não tem problema, as duas colunas estão ligando por tipos de dados iguais, inteiros, que é integer, e inteiros, que é integer. Então você tem uma relação direta, né? Você vem aqui, procura o 1, tem o 1 aqui, você vê que é engenheiro. Tem o 2 aqui, você vem aqui ver o 2, é secretário. Por exemplo, se essa coluna fosse varchar, essa coluna precisaria ser varchar. Se essa coluna fosse outro tipo de dado, fosse money, aqui teria de ser money. Então assim, na chave estrangeira, as colunas que se ligam precisam ser de mesmo tipo, né? Então aqui é integer, aqui é integer. Vamos ver essa aqui do departamento, se ela é o mesmo tipo que está aqui na tabela departamento. Então a coluna departamento é números inteiros, é integer, e ela faz uma ligação direta para a coluna de códigos aqui também departamento. Qual é o tipo de dados que você encontra aqui? O tipo de dado integer, ó, inteiro. Então você tem uma coluna. Vamos voltar aqui. Você tem uma coluna do tipo inteiro fazendo uma relação com uma outra coluna do tipo inteiro, né? Então a chave estrangeira, veja que ela se liga, essa coluna se liga diretamente a essa coluna. Aí depois que você fez essa ligação, você vê qual que é a relação de números. Você vê 1, RH, 2, projetos e assim por diante. Então essa coluna departamento está ligada diretamente à coluna de códigos aqui. Então ela é inteira e aqui você tem inteiros, né? Integer e integer. Então está correto. Então, uma ligação de uma coluna com uma tabela aqui, com a coluna dessa tabela, é uma forma de que essas colunas precisam ter o mesmo tipo de dado, né? Se aqui é inteiro, aqui precisa ser inteiro. Se aqui também é inteiro, então aqui tipo de empregado, essa coluna está sendo uma ligação direta aqui com o tipo de empregado, então precisa ser as duas colunas do mesmo tipo, inteiro, inteiro. Pessoal, não precisamos decorar isso, não precisamos nos preocupar, né, com decorar essas situações. No decorrer do curso, né, do banco de dados e tudo mais, vocês naturalmente vão pegando essas informações, conforme nós formos vendo mais exemplos, vocês vão tendo isso de forma natural. Não precisa decorar, não precisa ficar preocupado, preciso decorar, preciso... Não, nós precisamos apenas entender que as coisas funcionam dessa forma, que uma chave estrangeira é uma coluna que faz relação com uma tabela externa, né? É uma coluna da tabela principal que faz relação com uma tabela externa, uma tabela adjacente, uma tabela ali que não é a tabela principal, mas que te ajuda a encontrar dados para a tabela principal, né? Então a chave estrangeira é a relação de uma coluna com uma tabela externa, onde essas colunas que estão interligadas precisam ser do mesmo tipo, né? Tipos de dados, aqueles que nós vimos na aula passada, tipos de dados varchar, integer, money, date, para datas e assim por diante. Então você só precisa ter contigo, né? Nós precisamos só entender que a chave estrangeira ela é uma relação de uma coluna da tabela principal com uma tabela externa, uma tabela menor externa que vai trazer informações para nós. E que a ligação direta de coluna com coluna dessas tabelas precisa ser com colunas de mesmo tipo, né? Tipo integer, integer. Aqui, ó, integer, amarelo, vai ter relação aqui, integer. Então as duas integer e as duas integer aqui, as duas colunas como inteiro e as duas relações com colunas da tabela como inteiro. Tudo bem? Não precisa se preocupar em decorar, não precisa ficar preocupado com isso. Nós precisamos só entender
que elas existem, é dessa forma que acontece, tá bom? Então, nós temos aqui uma relação de chaves primárias e chaves estrangeiras. Chaves primárias são códigos internos das próprias tabelas, né? Você tem aqui o código da tabela empregado, aqui o código departamento, aqui o código tipo empregado. Chaves estrangeiras é a relação de uma coluna da tabela principal, da tabela maior, da tabela mãe, com suas tabelas filhas, com suas tabelas adjacentes, com aquelas tabelas que ajudam a trazer informações para a tabela principal, né? Então você tem duas tabelas aqui menores, duas tabelas filhas, que ajudam você a levar informação para a tabela principal, né? Que é tipo empregado, que faz uma relação com o tipo empregado aqui, e departamento com departamento. Normalmente nós falamos que as colunas elas precisam ser de mesmo tipo, né? Inteiro, 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 para que essa ponte, essa ligação possa ser possível, né? Se faça possível. E normalmente o nome também, pessoal, veja que vai ser bem parecido, né? Se não igual, ó. Então a coluna tipo empregado faz uma relação com quem? Com tipo empregado, com a tabela tipo empregado. A coluna departamento faz relação com quem? Com a tabela departamento. Então veja que os nomes, eles serão muito próximos também, né? Até para que nós consigamos nos localizar, né? Nessas informações. Então tipo empregado eu vou buscar na tabela empregado, né? Ligada por colunas de mesmo tipo, né? Que é inteiro, inteiro. Então eu consigo fazer essa ligação no banco de dados. Aqui, departamento. Eu vou procurar em qual tabela? Na tabela departamento. Então veja que o nome das colunas com o nome das tabelas, eles são muito similares, né? Se não forem iguais, são bem parecidos. E isso nos ajuda, nos facilita na hora de estar buscando a informação, de estar buscando de qual tabela aquela foreign key, aquela chave estrangeira está nos levando. Essa chave estrangeira nos leva para a tabela tipo empregado. Esta chave estrangeira aqui, da coluna departamento, nos leva para a tabela departamento, né? Então, nós temos duas chaves estrangeiras aqui nessa tabela. Por exemplo, a tipo empregado, a coluna tipo empregado, que nos leva para a tabela tipo empregado, e a foreign key de departamento, que nos leva para a tabela departamento. Tá bom? Então, assim, a forma de estar identificando isso, né, ficou fácil agora. Por quê? Você tem lá, vamos lembrar, chaves primárias e estrangeiras. Chaves primárias são os códigos e que fazem referência com a própria tabela, de maneira interna, né? Então você não tem uma chave primária fazendo relação aqui, uma relação externa, né? Você tem o quê? Então as chaves primárias, chave primária, chave primária. Você tem as chaves estrangeiras, né, que fazem relação com tabelas externas, por isso que é chamada de estrangeiro, porque é externo, né? Chaves estrangeiras. Lembrando, pessoal, ó, aqui ó, a relação é da chave primária, né, da tabela departamento com a coluna departamento. Aqui é uma relação também da chave primária de empregado com o tipo empregado. Então, normalmente, o que você vai ter quando se fala de chave estrangeira? Você vai ter chaves primárias, né? Que aqui, ó, código, aqui é uma chave primária da tabela empregado, mas ela é chave estrangeira quando ela se liga ao tipo de empregado, né? Ela se torna uma ligação, se torna uma chave estrangeira. Mesma coisa aqui. Você tem a chave primária dessa tabela fazendo relação com a coluna da outra tabela. Então é uma ligação, ela se torna uma chave estrangeira. Então a chave primária interna da tabela empregado, ela se torna uma ligação e se torna uma chave estrangeira quando ela se liga a outra tabela. Mesma coisa aqui, a chave primária, que é uma relação interna aqui de departamento, uma relação interna, né, de departamento, ela vai se tornar com a ligação aqui, a outro campo aqui, a outra coluna, ela vai se tornar uma chave estrangeira, né? Não se preocupem, porque assim, ela sempre vai ser chave primária das tabelas pequenas, né? Você tem as tabelas menores, então você tem a tabela maior, a tabela mãe e as tabelas filhas, que levam informação, as tabelas menores. Normalmente, essa PK aqui, essa primary key, essa chave primária dessas tabelas aqui, elas vão se ligar a colunas da tabela grandona, né, das tabelas grandes, das tabelas mães, e a ligação entre elas, da chave primária dela com uma coluna, da chave primária aqui com uma coluna, vai ser chamada de foreign key.
Então, a chave estrangeira, na realidade, ela é a ligação, né? Ela é a flechinha aqui. Ela é... e normalmente essa ligação vai se dar pela chave primária aqui com uma coluna e a chave primária aqui com uma outra coluna. Então, a chave primária, você vai se ligar, né? A ligação entre tabelas vão se dar normalmente por uma coluna da tabela grande, da tabela mãe, da tabela principal, uma coluna daqui, com a chave primária das tabelas menores, né? Então, se você me perguntar, olha, como que eu faço para fazer uma chave estrangeira? Como que eu faço a ligação? Né? Como que eu amarro? Como que eu faço uma tabela enxergar a outra? Como que eu faço elas terem uma ligação entre si? Através da chave estrangeira. E a chave estrangeira diz que você vai ligar uma coluna da tabela grande, da tabela principal, da tabela mãe, com uma outra coluna da tabela menor, da tabela filha. E quais são essas colunas? Aqui é a coluna de codificação da tabela empregado, né, que você coloca os códigos aqui, 1, 2, 3, né, por exemplo, e aqui a chave primária, você se liga à chave primária dela. Veja que esses códigos aqui, ó, 1, 2, 3, nada mais são do que esses códigos que estão aqui, ó, 1, 2, 3. Você apenas não tem o 4 porque você não tem nenhum funcionário que seja motorista, né? Então esses códigos aqui, na realidade, são os códigos da chave primária das tabelas menores. Mesma coisa aqui, ó, departamento, você tem 1, 2, 3, 1, 1. O que são esses códigos aqui? Ó? É a chave primária que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você só não tem ninguém de transportes lá e nem de contabilidade, você não tem nenhum 4, nenhum 5. Mas os dados que estão aqui, esses códigos, são esses códigos aqui. E os dados que estão aqui, nessa tabela, nessa coluna, são esses dados aqui. Então, por isso que você faz a ligação da coluna com a chave primária, porque os dados que estão aqui são os dados da chave primária de tipo empregado, né? E os dados que estão aqui são os dados da chave primária de tipo de departamento. Tanto que você fala aqui, ó, tipo de empregado, 1. Você vem na tabela empregado e vê o que é 1 aqui e fala, ele é engenheiro. Então, esse 1 aqui é o mesmo 1 aqui. Então, ele é um dado da chave primária de tipo empregado. Você vem aqui 2, vem na chave primária aqui e fala, 2 é secretário. Então, esses 2 aqui são secretários. Você vê aqui, ó, esse pessoal aqui todo é 3. Você vem na chave primária e olha, 3 é quem? Informática. Todo mundo informática, né? Da mesma forma aqui, ó, no departamento. Departamento 1. Você vai na chave primária da tabela departamento e fala, 1 é RH. Então você sabe que é RH. 2. Vamos na chave primária ver quem é 2. 2 é pessoal de projetos. 3 aqui. Vamos ver quem é 3. Vamos na chave primária, informática. Não tem o 4 nem 5, então esses dois departamentos não fazem parte desses empregados aqui, desses funcionários, tá? Então, normalmente, é uma coluna que faz relação com uma tabela externa, e essa relação se dá pela chave primária da tabela menor, da tabela externa. Aqui você tem também a chave estrangeira fazendo relação de uma coluna, né? De uma coluna aqui, de uma coluna da tabela maior, da tabela principal, com uma tabela externa. E a referência com a tabela externa é através da chave primária dela, né? Então você vem aqui, 1 é RH, então você procura 1 aqui, a chave primária é RH. Então esses números aqui, na realidade, são esses números aqui. E esses números aqui são esses aqui, são os códigos das tabelas. Você está relacionando o código da tabela e colocando os códigos da tabela empregado aqui, para você saber que tipo de empregado que são essas pessoas. E você pega os códigos aqui e coloca também aqui no departamento, os códigos do departamento, para saber aqueles empregados, aqueles funcionários de qual departamento eles são. Então você está fazendo uma relação que é a flechinha de uma coluna com uma tabela, e a relação se dá pela chave primária da tabela menor. É uma coluna com a chave primária. Então a ligação. Então, assim, pessoal, não precisamos nos preocupar. O que nós precisamos lembrar? A chave estrangeira é a relação de uma coluna com uma tabela, a relação de coluna com a tabela, e essa tabela, a relação da tabela se dá pela chave primária das tabelas menores. Tá? Então, coluna com tabela pela chave primária. Coluna com tabela pela chave primária. Mesmo porque os dados que estão aqui são os dados da própria primary key, a própria chave primária, né, dessa coluna, dessa tabela, e aqui a chave primária dessa tabela são esses dados aqui. Nós vamos ver que no decorrer, conforme nós formos usando isso, vai ficando cada vez mais fácil. Por enquanto ainda é uma novidade, agora vocês já entenderam, né, do que se trata, como se dá essa relação,
mas vocês vão ver que no decorrer que for passando o nosso curso, aí, o programa de banco de dados, vocês vão entendendo cada vez mais. Então aqui ó, nós temos um esqueminha só para exemplificar. Então nós temos aqui ó, tabela departamento, relação com tabela empregado. Né? Você tem a tabela departamento, a relação com tabela empregado. Você tem o círculo amarelo lá, fazendo relação com o círculo amarelo. Então é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Você tem aqui a tabela departamento tendo uma relação com a tabela empregado, né? Através da primary key do departamento, tá? E essa flechinha, que é a relação, é chamada de foreign key ou chave estrangeira, que é o que está aqui, ó. FK, foreign key, chave estrangeira, é o relacionamento, é a flechinha. Então, de um lado a tabela departamento, de outro lado a tabela empregado. Normalmente aqui, essa relação se dá pela chave primária de departamento com uma coluna da tabela empregado. A tabela empregada é a tabela maior e a tabela departamento é a tabelinha menor, a tabela adjacente. Da mesma forma, nós temos a relação verde, né, em verde, que nós colocamos para vocês aqui, que é tipo de empregado. Né? Vamos ver como é que dá essa relação? Aqui, ó. Tabela tipo empregado tem uma relação com a tabela empregado. É verdade, né? Nós temos uma relação aqui da tabela tipo empregado com a tabela empregado aqui, né? Através dos códigos aqui para nós descobrirmos se ele é engenheiro, secretário e assim por diante. Então nós temos uma relação de tipo de empregado, tabela tipo empregado, com a tabela empregado. Né? É o que está dizendo aqui, ó. Tabela tipo empregado tem uma relação com a tabela empregado, pela bolinha verde lá, o círculo verde, né? A tabela empregado, normalmente, essa ligação se dá pela primary key, pela chave primária da tabela empregado, com uma coluna da tabela empregado lá em cima. Então, se você tem uma relação, você tem uma foreign key, um relacionamento, uma chave estrangeira. Tudo bem? É isso que está dizendo aqui, que nós temos uma relação das tabelas menores com as tabelas maiores, e essa relação se dá pelos códigos, né? Pelos códigos que existem dentro das tabelas menores. E os códigos estão aonde? Na chave primária. Então é a chave primária que você tem aqui dentro dessas tabelas menores. Tá ok? Vamos passando, vamos ver aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui. Ó. Tabela principal ligada a tabelas complementares ou adjacentes. Né? Então você tem aqui, ó, tabela principal fazendo uma ligação com tabelas complementares, né? Para informações complementares. Isso aí caracteriza o quê? Isso aí caracteriza uma foreign key, né? Aqui, ó, o F aqui é de foreign e key, né? E o K aqui é de key, que você tem chave em inglês, foreign estrangeira. Então, chave estrangeira, vamos chamar de tabela mãe, a tabela maior, ligada a tabelas filhas, né? Então, você tem aqui uma tabela mãe, uma tabela grande, né? Uma tabela principal, uma tabela mãe, ligada a tabelas filhas, né? Isso caracteriza, tem uma relação entre as tabelas, tem uma ligação entre as tabelas. Isso caracteriza uma foreign key, uma chave estrangeira, né? Então, pessoal, nós conseguimos aí dar uma olhadinha em chave primária e chave estrangeira. Lembrando, né? Chave primária, ela faz uma relação interna, né? Você tem uma relação interna dentro nas tabelas, uma relação interna, uma codificação interna. Códigos internos da tabela para diferenciar um registro do outro. Nós não temos aí, lembra que o registro é uma linha completa, né? Nós não temos um registro duplicado, um registro colocado duas vezes sem necessidade dentro da tabela. Então esse é o papel da primary key, da chave primária dentro das tabelas. E a chave estrangeira é a relação de uma coluna com uma tabela externa, de uma coluna com uma tabela externa, e normalmente essa tabela externa vai trazer para nós os códigos dela para dentro dessa nossa outra coluna. E os códigos são o quê? A chave primária das menores, né? Vamos chamar assim, das tabelas filhas. Então você tem os códigos das tabelas filhas indo para lá, para a coluna da tabela mãe, para nós sabermos se o departamento é RH, projeto, se o tipo de empregado é engenheiro, secretário de informática e assim por diante. Tá? No decorrer do curso nós vamos vendo aí que isso vai ficando cada vez aí mais próximos de nós aí essas informações, né? Então normalmente o que nós precisamos ver que a ligação, a chave estrangeira,
O tipo de dado da coluna, das colunas ligadas precisam ser os mesmos, né? Então você tem integer aqui para departamento, você tem integer para o código do departamento, tudo bem, vai acontecer essa ligação. Aqui tipo empregado, você tem integer aqui, que é número inteiro. Tipo empregado, você tem elas ligadas por colunas de mesmo tipo, aqui também integer, então essa relação vai acontecer, nós conseguiremos fazer uma chave estrangeira aqui, porque os tipos de dados são iguais, então não vai ter problema, uma relação direta aqui com os dados, com os códigos, né, sem problema nenhum. E normalmente também o nome da coluna vai ser bem próximo ao nome da tabela que ela está referenciando, que ela está fazendo referência. Então, departamento, tabela departamento, tipo empregado, tabela tipo empregado. Tá bom? Então acho que com isso nós fechamos aqui o conceito de chaves estrangeiras e chaves primárias, né? Na próxima aula nós damos sequência aí ao nosso curso, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.